nós tentamos, né, um filho de forma natural, mas não foi sem êxito. E aí a gente pensou, né, em adotar um filho. Foi quando meu irmão teve essa criança, né, de forma extraconjugal e, assim, ficou difícil, né, de ter uma aceitação em família, a criança. E aí ele levou essa criança lá em casa. Foi quando ele pediu pra gente, né, pediu pra mim especificamente, que queria dormir, tinha um sonho de dormir uma noite. E aí eu falei pra ele, que sonho fácil. Aí ele disse, e 10 noites? Aí eu falei, 10 noites, tem que falar com seus pais. E aí eu falei com meu irmão, aí ele disse que ia pensar, né? Ia pensar se ele obedecesse, que ia deixar ele dormir 10 noites. E aí foi quando a gente decidiu buscá-lo no final de ano para passar com a gente. E aí meu irmão falou que não ia ser mais possível, que ele ia devolver para a mãe. E a mãe também já tinha me dito que o padrasto não aceitava ele. E aí aí eu disse, não, como você vai levar ele para lá? Aí eu disse, não, fale com a mãe se ele não pode ficar com a gente. E ele falou e houve uma aceitação dela. E desse dia que ele foi dormir essa noite, ele não quis mais voltar, né? E a gente também abraçou e decidimos. Ele tinha 6 anos. Ele morava com o pai, com a mãe, ficava, sabe? Passava um tempo, quando a situação ficava ruim, aí já ia para casa do outro. No começo, a gente pensou bem, né? Se tinha como a possibilidade de adotar, né? Já que o Gregório era filho do irmão dela, né? Olhando o contexto, a gente ainda pensou, né? Pensou, refletiu, né? E diante da situação que ele se encontrava, né? E vendo os desejos, o sonho, vendo a realidade que ele vivia, né? Vendo como ele era, né? Que era muito inteligente, né? Perspicaz, né? Aí a gente ponderou e a gente decidiu adotá-lo. A gente sempre quis ser um biológico, né? E ele já tinha um laço próximo, né? Que era do irmão dela, né? A gente, principalmente eu, questionei bastante, né? Essa possibilidade, pô, adota, não adota. Eu ainda tive resistência, né? Porque ele já tinha uma referência, né? Paterna próximo da gente. Aí a gente quis regularizar, né? Eu falei, ó, chegou a hora de regularizar. Já que ele já morava lá, né? Já tinha um tempo lá. E praticamente a gente mantinha, né? Mantinha ele, né? Em tudo. Eu falei, ó, então vamos regularizar para dar logo assistência por completo, né? A gente já estava bem próximo, já estava bem apegado a ele, né? Já tinha um sentimento de amor, de carinho, né? A gente poder criar e adotar, né? E, acima de tudo, querer estar mais próximo dele, já que a gente já sentia ele mais como filho. Eu falo sempre que ele que nos adotou. Porque ele me abraçava, né? E abraçava, encostava a cabeça na minha barriga e dizia, eu queria ter nascido daqui. Eu acho que eu não posso nascer daqui mais não. Ficava assim, sabe, querendo e desejando escrever o sobrenome da gente na escola. E ele colocava, e a professora tinha que ir lá com cuidado, conversar. E ele dizia, queria saber como era que fazia isso, que acontecia, né, o processo todo. E eu falava que tinha que passar pelo juiz, né, o juiz que determinava. E a senhora já foi no juiz? E dizia que estava demorando. O juiz esqueceu da gente. Então, assim, partiu assim, eu acho que essa, sabe, foi cativando, foi deixando a gente tranquilos em relação a isso, né? Porque às vezes quando a gente adota, fica naquela, meu Deus, vai me amar mesmo como filho, né? Rapaz, primeiro veio um preconceito familiar, né? De voz, principalmente, né? Irmãos, né? Pô, adotou um filho, rapaz, não tem nada. Consumir, né? Tentar aquele contexto, vai dar trabalho, não sei o quê, né? Aí começa a ter a própria preconceito, barreira em casa. Esse é o primeiro, né? Você tem que quebrar essa barreira, né? E tentar conscientizar que está próximo.
Depois vem uns de fora, né? Pô, adotar um filho e tal, você não entende que a gente não pode ter, né? Aí começa a cobrar, né? Um filho biológico, né? Eu falei, gente, a gente tá adotando um filho, é a mesma coisa, o mesmo sentimento, o mesmo carinho, o mesmo amor. Às vezes não entende, mas a gente tenta conscientizar. Desde quando ele chegou, já tinha essa atitude, né? Essa responsabilidade, me sentia responsável em tudo. Então, lá em casa, eu que sou mais... né? Pego mais no pé, cobro. Eu deixo mais ele à vontade, né? Mais solto, né? Mas também cobro, né? Cobro porque eu quero ver o bem dele, né? Ele desenvolver, crescer, se tornar um adulto. Eu tô até pensando em adotar outra menina, sério. O amor, né? Esse amor, né, desse filho que a gente adota, porque eu acho assim, quando você gera, esse amor já vem, né, desde a gestação, você espera, você, né, vai desenvolvendo mais, né, desejou, veio de lá. E quando você adota, eu acho que é um amor, é além, sabe? É além, porque você não gerou e você ama do mesmo jeito. E a responsabilidade ainda é maior, né? Você até, além de amar, você se doa a ponto de não deixar lacuna, né, na criança. Não deixar... porque existe uma interrogação neles, né? Ah, e minha mãe, e meu pai, como seria? E meus irmãos? E ainda você luta para que não haja essa lacuna, né? Que ele possa estar satisfeito em tudo, né? Seja realizado, satisfeito, feliz, como qualquer outra criança que tem família. A gente não deve ter medo, porque você vai ajudar a formar um cidadão, né? Como seria esse cidadão sem o seu apoio, né? Sem a sua ajuda? O que seria dessa pessoa, né? Que vai se tornar um adulto dentro de um abrigo, né? Ser uma referência familiar. Então, você se tornar uma referência familiar, fazer com que a criança ela saia de um abrigo e se encontre em uma família, né? Ter referência de pai, de mãe, de um lar. Isso é muito gratificante. Não tem... É um amor incondicional, né? Porque é uma pessoa que você cria, se torna um adulto, e com certeza vai ser um pai ou uma mãe, né? E você olhar assim, realmente valeu a pena.